Já pude assistir o Cara da Piscina e aqui vem minha crítica. Eu sou o Cara da Cultura e segue o vídeo. O Cara da Piscina conta a história de um simples arrumador e também limpador de piscinas que repentinamente se torna um detetive em uma investigação mirabolante. Será que ele vai finalmente conseguir descobrir os mistérios que tanto procura ou vai se perder nos mesmos? Creio que essa será uma breve, bem breve, análise crítica de um filme. Afinal, O Cara da Piscina, apesar de ser muito especulado e muitas pessoas falarem do mesmo, eu achei um filme bastante monótono e chato por diversas questões as quais eu vou abordar. A obra é a primeira do diretor Chris Pine, famoso ator que também atua como personagem principal, ou seja, o próprio cara da piscina. E eu acho que não poderia ter uma escolha tão precipitada e ruim de direção quanto de elenco. Eu diria que o cara da piscina não acerta em quase nada que tenta, porque é um filme que atira para todos os lados. E o que funciona claramente foi coincidente. Não é um filme que se preza por uma grande qualidade. Afinal, é um filme que se esgueira entre thriller, investigativo, filme com toques experimentais que não são experimentais. Eu diria que ele tenta fazer um experimentalismo barato e acaba por não ser tão interessante para o espectador. Parece mais algo intelectualista só por ser intelectualista e se vender como um filme a, a cara de um estúdio como a A24, por exemplo. Não somente isso, mas como também abraça uma comédia besteirol. E ao tentar abraçar a mesma, não consegue porque ele, mesmo assim, se utiliza desse caráter intelectualista, ou melhor dizendo, pseudo-intelectualista no caso do filme, para tentar se elevar, misturando esse humor desconectado com a trama, esse thriller que não vai a lugar algum, afinal, ele também não é a principal coisa que é abordada, e esses toques intelectuais chatos e horríveis seguindo em uma direção em que nada de fato é abordado, fazendo com que seja um filme que, justamente como eu já disse, atira para todos os lados, mas não cumpre tudo o que se propõe, eu diria. E não em um caso como Love Lies Bleeding, o qual eu já citei aqui, que Love Lies Bleeding se aventura por diversos gêneros, mas não se agarra a um. Não, a questão desse filme é que ele aborda tantas coisas e não as agarra. Não há momentos e sessões no filme que sejam parcelados entre humor ou, por exemplo, thriller ou até mesmo esse experimentalismo barato. Tudo parece em conjunto, no sentido de que cenas de comédia se interligam quase que momentaneamente com as intelectuais, fazendo um filme que se acovarda com todas as decisões que o mesmo toma. Chris Pine também está bem mal no papel, não só ele, como Danny DeVito e todos os outros coadjuvantes. Eu sinto que tem certo potencial cada um dos personagens, mas ao Chris Pine ir em uma direção a qual tenta extrair dos mesmos as maiores caricaturas possíveis, faz com que todos que sejam abordados no filme, até mesmo o protagonista, que era para ser mais respeitado e para ter certo arco de evolução no final, sejam insuportáveis. Eu não senti apreço por nenhum, tanto por eles literalmente serem chatos, mas o filme tentar modificar isso deles
porém os mesmos continuam com os trejeitos iguais do início ao fim, fazendo com que o espectador não sinta diferença alguma do que foi apresentado inicialmente até o final. Ou seja, eu achei as atuações bem fracas ao elas tentarem convencer a você de outra coisa, ou seja, a mudança dos mesmos, mas não conseguir efetuar de fato essa mudança, fazendo com que os personagens sejam facetados só de um lado. Eles não são multifacetados, não têm várias faces, no sentido de que não abordam diversas, diria que personalidades inerentes aos mesmos. Eles somente são quem são, sem modificar nada, que justamente quebra o propósito de toda a história a qual o mesmo se submete. Essa evolução desse cara da piscina para um detetive repentinamente. Eu também acho curioso que o filme, o longa, ele tenta, através da fotografia, emular certos filmes mais recentes que possuem uma comédia mais elevada, no sentido de que não somente faz um humor físico, o que também não é ruim, mas tenta se levar como filme. E não que eu goste ou desgoste desses longas, eu realmente prefiro comédias de humor físico e que não se levam e se deixam levar pela pretensão, mas filmes assim podem ser legais, tipo O Homem dos Sonhos, o qual eu gostei bastante. Porém, isso é só emulado na forma de o cara da piscina. A fotografia é mais desaturada, todos os ares do filme são preenchidos por um azul melancólico, lembrando esse humor mais tóxico e histérico que vem sido abordado mais recentemente em certas produções, porém ele se desvirtua completamente no conteúdo, fazendo justamente algo bobo e caricato que tanto o público conhece. Ou seja, no final do longa, eu senti que ele não se abraça. Ele se joga para todos os lados. A atuação é confusa ao tentar emular certa evolução dos personagens, ou quais nos tentamos agarrar, mas são tão toscos e chatos propositalmente e não emulam nenhuma mudança que no final não nos importamos com os mesmos e tenta ser algo que não é, ou seja, um humor intelectual, quando claramente ele abrange o besteirol. No final, O Cara da Piscina é um filme que eu achei bem, diria que inapropriado, não no sentido de moral, mas no sentido de é um filme que existe e que não é indiferente. É um filme indiferente. É um filme que provavelmente não colocarei nos piores do ano, mas que é só um filme. Não, realmente não senti quase nada assistindo a obra, e isso por si só é algo bem ruim para se dizer de uma obra de arte, claro. Ao não se abraçar, o cara da piscina se condena e se torna chato, monótono e nada proveitoso, tentando ser algo que não é. Minha nota para o cara da piscina de 10 é 4,5. Acho uma nota justa e condizente com o primeiro longa de Chris Pine. É uma direção sem controle, que joga para todos os lados para agradar o público, não consegue estimular os mesmos de algo e acaba por ser um filme que não se agarra e que não tem, eu diria que ousadia de ser algo incrível, que poderia ter sido. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme?
Se inscreve, curta, compartilhe. Eu sou o cara da cultura e tchau!